Oi pessoal, tudo bem? Vou estar mostrando para vocês o que utilizo e como faço por alto para estar lubrificando esta máquina da Singe. O modelo é 2968C. Essa máquina é da minha esposa, ela utiliza para fazer laços e agora no momento ela está fazendo máscara para o nosso uso pessoal. Ela tem essa máquina desde fevereiro de 2016. Ela não utiliza frequentemente, é uma vez ou outra, mas neste caso, esses últimos meses, ela tem utilizado frequentemente e eu tenho feito essa lubrificação a média aí de 3 vezes ao ano. Então pessoal, eu não trabalho com isso, estarei fazendo por conta própria e certamente é indiferente do que é mostrado e indicado para sim estar lubrificando a sua máquina. E outra coisa que fora a parte, um gatilho qual eu fiz para ela e ela já utiliza há tempo, foi um suporte para estar fixando o carretel de linha na base da máquina. Foi uma coisa simples, eu cortei um bico de uma garrafa, nesse caso aqui era de um molho, bem rente ao carretel. Com isso eu botei um elástico prendendo no suporte, o qual tensiona, esses carretéis de linha menor. Fazendo assim o carretel fica fixo e você consegue utilizar sem nenhum problema. Então pessoal, como já foi dito antes, eu estou fazendo vídeo por conta própria e na internet você encontra uma variedade de vídeos, o quais geralmente o pessoal te indica a estar utilizando o óleo de máquina, o óleo Singe. Todo esse tempo, todas essas manutenções que eu tenho feito de lubrificação dessa máquina, eu sempre utilizei óleo de motor de carro. Creio eu que é um óleo melhor. Ele segura mais tempo, ele aguenta mais temperatura. Não necessariamente isso quer dizer que a máquina vai esquentar e atingir esta temperatura, mas pelo que eu vi a máquina também tem um motor que de certa forma é pequeno. Eu não sei qual é a sua potência. Este aqui é na voltagem de 110, ele trabalha aí na faixa de frequência de 60 Hz, o motor padrão, e aparentemente ele tem o induzido e o carvão como outro motor qualquer. E pelo que eu vi e pelo certo conhecimento que eu tenho, muita gente fala para estar lubrificando inúmeras partes da máquina, mas o motor o pessoal tem o costume de deixar de fora. Mas eu acho muito importante estar lubrificando os rolamentos ou a bucha deste motor. E fora isso, essa questão da lubrificação é muito relativa, depende do seu uso, depende do seu cuidado, depende da sua limpeza, a qual também é muito interessante, além da lubrificação. E aqui geralmente para limpar eu utilizo um pincel e dou mais um jato de ar, fazendo assim ele expele toda a poeira de dentro da máquina. Esta máquina aqui já está lubrificada, eu só estou abrindo para efetuar uma limpeza e paralelamente está fazendo este vídeo. Para desmontar a máquina eu não sei se tem alguma ordem a ser seguida. Eu, por exemplo, comecei a desmontar por essa parte aqui que fica por baixo da agulha, onde fica o carretel, a bobina. Desmontei essa parte, efetuei uma limpeza aí utilizando um pincel. Não foi necessário desmontar, se eu não me engano o nome da peça, a sapatilha, e remover a agulha. Eu com cuidado simplesmente eu levantei e consegui sacar a bobina. E para sacar essa carretilha, se não me engano o nome é este, ela tem uma travinha, então utilizei uma chave fininha e uma outra chave só para levantar. Fazendo assim eu consegui sacar a peça por inteira. E ao tirar esta bobina, esta carretilha e todo o suporte, muita gente na internet fala para você dar um pingo de óleo no meio, mas no meio é basicamente selado, e pelo que eu vi é basicamente por baixo que tem que ser feito esta lubrificação. Então pessoal, aqui eu estou utilizando uma seringa simples com agulha. Eu a enchi com óleo de motor de carro e é basicamente uma gotinha em cada ponto. E indico a vocês, antes mesmo de chegar a desmontar sua máquina, a ir fotografando ou até mesmo filmando, para assim não se perder ou encaixar peças ou parafusos errados. Para desmontar a máquina é muito fácil. São poucas ferramentas a ser utilizada e são pouquíssimos parafusos e são pouquíssimos encaixes. Não tem nada demais, não tem mistério. Para iniciar essa desmontagem, certamente você deve remover o seu carretel de linha, você deve remover o cabo AC conjugado com o pedal. Não é necessário tirar a agulha, não é necessário tirar a sapatilha, mas caso tenha tirado a bobina, a carretilha,
você pode estar deixando aberto, porque na questão, se for dar um ar, é interessante ela estar toda aberta para assim fluir e limpar toda esta superfície. E para iniciar a abertura desta máquina aqui, eu posso estar utilizando a chave Phillips ou a chave de fenda. Esse parafuso ele pega essas duas combinações. Então aqui eu vou estar utilizando essa chave de fenda, mas antes de soltar esses parafusos, eu tenho que soltar esses dois botões frontais, esses dois knobs. E é interessante você setar esses botões ao meio. Esses três parafusos que tem na parte superior, dois são do mesmo tamanho. O que fica próximo ao desenho da carretilha, ele é um pouco maior. E ao remover esses três parafusos, você levanta um pouco a parte de trás da tampa e tensiona ela um pouco para frente. Fazendo assim, você vai tirar a sua tampa por inteiro. Então, pessoal, após remover toda essa parte superior, o interessante é, primeiramente, efetuar uma limpeza. Então, você pode estar utilizando um pincel, utilizando um paninho, utilizando um papel, para assim efetuar uma limpeza em toda a parte, até mesmo na parte da tampa. Então, pessoal, esta máquina ela tem vários pontos a serem lubrificados. Algumas partes aqui eu utilizei graxa branca, principalmente na engrenagem. Então, ao girar aqui manualmente, você consegue ver alguns movimentos. Esses botões, essas alavancas, elas também têm algumas bases, e essas bases também são bem interessantes você estar fazendo esta lubrificação. A parte que faz a proteção da agulha, a proteção da sapatilha, esta alavanca a qual suspende esta proteção para ser aberto, ela utiliza uma chave de fenda. É somente um parafuso o qual você tira e saca esta proteção. E esta haste a qual sustenta a agulha, eu a lubrifiquei com um pouco de graxa branca. E a outra haste, a parte da engrenagem, eu lubrifiquei com um pingo de óleo. E ao movimentar você consegue ver essa articulação. A tampa de proteção do motor é somente um parafuso. Esse parafuso utiliza a chave de fenda, o qual ao remover você tem que levantar, soltar a trava e soltar o botão. O botão você tensiona para baixo para assim ele desprender e se soltar desta tampa de proteção do motor. Nesta parte aqui do motor eu não vi muitos pontos a ser lubrificado. Eu tentei, até me arrisquei a dar um pingo de óleo nesse motor, tanto nessa parte aqui da frente quanto na parte de trás. Eu cheguei bem a agulha próximo ao rolamento ou à bucha do motor para assim efetuar uma lubrificação. Mas é interessante você estar abrindo esta parte, principalmente para efetuar uma limpeza. A parte de baixo são 4 parafusos. Esses parafusos de baixo, o encaixe é somente Phillips. Então aqui eu abri e soltei esta tampa. E lembrando, a primeira coisa a ser feita é efetuar uma limpeza. Esta aqui não está muito suja, mas geralmente esta máquina tende a ficar com bastante sujeira neste fundo. Aqui são alguns pontos que tem que ser lubrificado e outros pontos é interessante você estar passando um pouco de graxa. Então aqui eu abri e estou fazendo essa demonstração para vocês desses pontos, pelo que está dando para ver os pontos que tem que ser passado graxa e os pontos que você tem que dar um pingo de óleo. Lembrando que nenhuma correia dessa pode ser lubrificada. Esta aqui de baixo tem um tensionador, essa rodana pequenininha. É interessante você estar dando um pingo de óleo na mesma, mas tenha cuidado para não cair ou escorrer para a correia. Então, pessoal, creio eu que esses são os principais pontos a ser lubrificado nesse estilo de máquina. E depois que sua máquina estiver toda lubrificada, toda limpa, você pode vir fechando, não tem mistério, é só seguindo o passo a passo, mas cuidado para não exceder tanto no óleo quanto na graxa, pois ao ligar a máquina ela vai se movimentar e vai espanar o óleo para todo lado. Então é isso aí, rapaziada, links relacionados entre outros estarei deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, um grande abraço.